Muito obrigado ao Afonso, é uma honra muito grande e jamais vou ter a pretensão de substituí-lo pela sua experiência, sua capacidade, mas ele me aprontou essa surpresa ali agora. Quando eu cheguei ali, ele falou: você vai conduzir hoje. Eu sou Kerison Lopes, sou jornalista, e nós fundamos, em fevereiro de 2016, há mais de um ano atrás, o bloco de carnaval aqui em Belo Horizonte, chamado Volta Belchior, que, na época, né, ele ainda estava vivo, mas ainda desaparecido, era uma forma da gente homenageá-lo e, principalmente, reverenciar as suas canções, e adaptamos mais de 15 músicas do Belchior em ritmos carnavalescos, né? E, para nossa surpresa, foi um grande sucesso em Belo Horizonte. Fizemos um desfile com mais de 20 mil pessoas e nós descobrimos que aqui na capital mineira tem muitos fãs do Belchior, que aposto que muitos de vocês aqui. E o bloco, felizmente, foi um sucesso. Depois nós começamos a fazer muitos ensaios. Depois da morte dele, a gente tem feito muitos shows. E aí o Afonso me convidou para participar aqui com muita honra, para intermediar aqui o debate do JB Medeiros. Ele vai fazer uma apresentação mais aprofundada, mas quem já acompanhou aí, o JB é um jornalista cultural super renomado aqui no país, um crítico musical também, trabalhou por anos em jornais como a Folha de São Paulo, como o Estado de São Paulo, e atualmente é um dos editores de cultura da revista Carta Capital. E está há alguns anos nesse projeto aí da construção dessa biografia, Apenas um Rapaz Latino-Americano, né, sobre a vida aí do nosso ídolo, do Belchior. Ele trouxe uma feliz notícia de que já é o 8º livro mais vendido do país, né, atualmente. Então, isso é uma grande honra, claro, para ele como biógrafo, mas também para nós que somos fãs aí da obra do Belchior, é uma honra muito grande, porque mostra a força desse poeta, desse músico, desse compositor, desse filósofo, como nós chamamos, a força dele na música popular brasileira e o legado que ele deixou. Então, onde ele estiver, com certeza, deve estar feliz com esse sucesso. Então, eu passo agora para o JB, que vai primeiro fazer uma apresentação, contar um pouco da história da profissão dele, da vida dele, como ele chegou a ser convidado a escrever essa biografia, e depois, claro, contar um pouco, né, do que ele pode passar para a gente, que está dentro desse livro aí, tão importante para a história da música popular brasileira. O Belchior, na verdade, é uma biografia não autorizada. Ele jamais autorizou, e eu nem tenho certeza se ele soube. Há indícios de que ele sabia que a biografia estava sendo feita, mas eu não sei se ele demonstrou contrariedade ou não, porque, na verdade, o Belchior, os últimos 10 anos, ele ficou desaparecido, né? Ele saiu de casa em 2007 e reapareceu em 2017, na circunstância que vocês já sabem. Uma surpresa, até porque, na semana em que ele morreu, eu iria para o Rio Grande do Sul para tentar encontrá-lo. E daí morreu o meu próprio irmão, a família está aqui, eu sempre me emociono. E aí, a gente não pôde ir, era eu e um amigo fotógrafo, ia fazer essa viagem, só um minuto. E aí aconteceu que, quando eu finalmente voltei do funeral do meu irmão, me informaram, eu fui para uma chácara no interior de São Paulo, que é uma espécie de refúgio que eu tenho lá, e estava meio abatido e tal. Aí, quando o celular lá não pega. Quando eu voltei no domingo, tinha milhares, centenas de mensagens, Belchior morreu. Na hora, eu fiquei incrédulo, né? Porque nem existia, Belchior nem existia. Então, como sabiam que ele tinha morrido? Ninguém sabia do paradeiro dele. Aí fui vendo as notícias e tal, finalmente tive a confirmação. No dia seguinte, eu fui para Fortaleza, onde foi o velório e o posterior funeral. Nesse velório, foi uma coisa muito interessante, porque
fora do Dragão do Mar, que é o centro cultural lá de Fortaleza, umas 6.000 pessoas fazendo fila para poder passar pelo caixão. Então, a repercussão foi tão grande e tão diversa, assim, pessoas de todo o país, conheci lá pessoas do Rio de Janeiro, própria Fortaleza, Paraná, tinha gente de São Paulo. Então, eu já estava fazendo o livro há 1 ano e meio, mas a dimensão do Belchior se agigantava, né? A estatura dele era maior do que eu pensava. Eu tive essa convicção no funeral. Então, foi quando eu comecei a fazer o último capítulo. Se vocês já leram o livro, o último capítulo é justamente a parte do funeral, que me remete um pouco a uma das minhas influências literárias, que é o Truman Capote, né? Que é a história do A Sangue Frio, justamente começa com um funeral. É uma história fantástica, muito bem contada, né? Mas, voltando às motivações fundamentais, vocês me desculpem a emotividade, as motivações fundamentais do livro, elas são muito remotas. Belchior foi uma das minhas grandes influências quando adolescente, quando adulto, começo da idade adulta. Eu sou da Paraíba, Sumé, uma cidade pequena, perto de Serra Branca, e todos nós fomos registrados como sendo naturais de Campina Grande, porque acho que é uma tradição no interior do Brasil, essa coisa de você registrar depois, de você dar a capital como referência, ou então a maior cidade da região como lugar de nascimento. E, durante muito tempo, eu nunca escrevi que eu era de Sumé, né? Essa é a primeira vez que eu escrevo. Então, desculpem. O Jota, ele está emocionado, ele já contou a questão do irmão dele, que era muito ligado a ele, que há pouco tempo, né, faleceu nesse período. Então, a gente entende e solidariza com ele. Me desculpe. E o que acontece é o seguinte, né, nessa trajetória da Paraíba até o Paraná, minhas influências são quase todas nordestinas. Meu pai ouvia muito Luiz Gonzaga, né, meu irmão chamava Jackson por causa do Jackson do Pandeiro. Então, a cultura nordestina era muito forte. Mas, ao longo da trajetória, em 1980, eu fiz colegial em Curitiba, e depois fui fazer faculdade. Eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, em jornalismo. E desse período em diante, eu me torno crítico de música. Eu fui convidado, ainda estudante de universitário, para ser crítico de música da extinta revista Som 3, que é uma revista, na época, era a maior revista de música do país. Eu não sei se Arnaldo lembra. O grande Arnaldo Batista ficou até emocionado. Parte do que a música pop brasileira deve a esse homem aqui. Então, eu me tornei crítico de música da Som 3 em 1985, a convite do Maurício Kubrusli, que era o editor na época, uma coisa até meio circunstancial, assim, meio louca, porque eu escrevi uma crítica de um disco, era um estudante de jornalismo, e enviei para a sede da revista, e ele me ligou, me contratando. Eu morava na casa do estudante na época, me contratando para ser crítico de música. Na época, os críticos de música da Som 3 eram o Paulo Ricardo, que depois fundou o RPM, aí tinha Dr. Reggae, que era o cara que escrevia sobre reggae, você tinha Celso Pucci, tinha pessoas que depois se tornaram meio lendárias no cenário musical de Rio e São Paulo. E eu comecei ali a minha carreira como crítico de música, e dali em diante eu me distanciei muito de Belchior e daquelas coisas que fizeram a minha formação. Então, eu fui, basicamente, me direcionei para o lado da música britânica, New Wave britânica, que era muito na moda na época, o punk rock, depois o pós-punk,
virei um crítico de música internacional. As coisas empurram a gente para certos caminhos. E, durante um tempo, eu morei também em Nova York, então isso se intensificou, a cobertura de música pop, entrevistas com astros da música pop. Até fiz um livro sobre isso, chama O Bisbilhoteiro das Galáxias, que remete a um livro chamado O Mochileiro das Galáxias, que são entrevistas, cenas de bastidores com astros da cultura pop, que inclui, inclusive, tem dentro dessas narrativas um encontro com Bob Dylan na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, como o Bob Dylan disfarçado, caminhando pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que foi uma história que foi muito contada depois pela imprensa. Então, quando eu cheguei em um determinado patamar da carreira, e eu estava publicando esse livro, O Bisbilhoteiro das Galáxias, o editor, que vinha também a ser um dos meus ídolos de texto, Miguel de Almeida, me perguntou, por que você não faz uma biografia para a gente? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, mas uma biografia... Ele falou, de alguém da música popular brasileira. Eu falei, mas o Arnaldo Batista não vai querer. Não, eu fiquei pensando quem eu gostaria de biografar, de fato, com honestidade. E aí me ocorreram alguns nomes. Eu acho que Zé Ramalho era um grande nome para ser biografado, embora eu acho que o Zé, hoje, ele não expressa as coisas com a clareza que eu gostaria que ele expressasse. Não sei, talvez Ney Matogrosso, Arnaldo Batista, certamente, mas eram 4 ou 5 nomes. E aí eu me dei conta que Belchior era um cara que merecia ser biografado. Eu estou contando tudo isso só para contar como cheguei até essa biografia. Por quê? Como é que um cara que o último disco de músicas inéditas dele era de 1993? Inclusive, a última música do último lado desse disco se chama Até Mais Ver, que é uma despedida. Como é que um cara que fica 10 anos desaparecido, como é que o mito dele cresce dessa forma? Como é que as pessoas querem cada vez mais saber sobre esse cara? E como é que os jovens, as pessoas de 20 anos, 25 anos, começam a pesquisar e ouvir de novo a música dele com intensidade? Eu falei, isso precisa ser, de alguma forma, explicado. Explicação é meio pretensioso dizer, né? Mas precisa ser meio que pesquisado, explicitado. Foi então que eu comecei a trabalhar há 1 ano e meio na biografia do Belchior. Eu confesso que, quanto mais eu avançava na biografia, mais eu ficava mais surpreso com a qualidade da obra dele. Por exemplo, vocês pegam os 5 primeiros discos dele. Ele fez Mote Glosa, em 1974. Ele fez Alucinação, 1976. Coração Selvagem, 77. Todos os Sentidos, 78. E Era Uma Vez um Homem e o Seu Tempo, 79. Acho que é essa a ordem. São 5 obras-primas. Qual artista brasileiro tem uma produção desse nível? Então, é que a gente ouve as coisas esparsamente, não tem essa noção. Quando você começa a escrever sobre isso, você foca. E aí fala, cara, sei lá, o Caetano Veloso não tem 5 discos em sequência tão bons. Talvez, não sei, nem Gilberto Gil. Então, aquilo me chamou muita atenção. Assim, eu sentia que tinha um acerto muito grande em tentar entender. E aí, eu também achei que uma biografia, eu digo na introdução do livro, uma biografia, ela não é meu gênero preferido, literário. E eu não sei explicar por quê, eu não sou fã de biografias. Gosto de algumas, a do Richard Ellman, do Oscar Wilde, eu acho linda, mas não são muitas. E aí eu me dei conta que eu tinha uma certa restrição à descrição folhetinesca dos fatos da vida de uma pessoa. A coisa da novela, que é muito presente na nossa cultura, e eu gosto também, gosto de muita coisa, mas na biografia me parecia desperdício de material.
Então, a biografia que vocês veem é muito concêntrica, e ela também não tem esse formato do folhetim. Ela tem um rasante técnico muito profundo da minha parte. Eu uso tudo que eu posso do meu conhecimento de música, ou pelo menos de crítica de música, para tentar mesclar as coisas, os fatos da vida, com a análise da obra da pessoa, para que os fatos da vida não sejam simplesmente um gossip, assim, uma coisa para divertir. Então, ela não é uma biografia de entretenimento. Então, tem essa característica. Eu não quero falar demais para não cansar vocês, e eu vou passar para o Kerrison, se ele tiver alguma coisa para me inquirir. Então, eu vou me valer do direito de estar na mesa. Então, eu queria fazer, para começar a fazer duas perguntas, né, para você. Primeiro que, ao contrário do que você declarou, eu gosto muito de biografias, sou muito ligado a biografias, adoro os bons biógrafos, já tivemos aí contato com Lira Neto, com Rui Castro, justamente aqui no projeto Sempre um Papo. Mas a biografia que você escreveu, ela tem uma importância muito grande por ter sido escrita por um crítico musical. Então, acho que você trouxe para dentro da biografia, ao contrário de outros, poderia ser biógrafos que têm mais experiência no tipo literário, que poderiam, né, ter feito outro tipo de trabalho, mais descritivo, mais ligado à própria biografia, mas eu acho que é muito importante que tenha sido você o escolhido para escrever, porque trouxe também uma análise profunda no livro sobre a contribuição musical, né, como fenômeno musical que o Belchior trouxe para a música popular brasileira. Então, eu queria fazer duas perguntas para você começar aí. Primeiro, uma curiosidade, né? Nós temos, como eu falei, o nosso bloco Volta Belchior, nós temos uma página no Facebook que tem feito muito sucesso, e um dia, sem mais nem menos, fizemos uma análise dos que curtiram a página, e 80% são mulheres. Então, nós ficamos assim, e aí a gente está percebendo, ou seja, o Belchior tinha uma aceitação muito grande, né, tem uma aceitação muito grande no público feminino. E você, no livro, você o compara a dois outros cantores, ou não compara, mas você os coloca com outros dois compositores, né, e cantores que também têm essa penetração no público feminino, que é o Roberto Carlos e o Chico Buarque. E você faz uma comparação das diferenças, né, dos três em relação à abordagem do tema feminino. Então, eu queria que você falasse sobre isso e também que você falasse sobre a relação que muitos já identificaram pelas suas letras, principalmente a relação do Belchior com Bob Dylan, né? A referência que ele tinha no Bob Dylan, né? Os encontros dele, que é uma parte também muito interessante do livro. Então, se você puder começar aí, né, na fase das perguntas, falando desses dois temas, e depois a gente abre, a partir daquele microfone ali, quem mais também quiser fazer perguntas, colocações a respeito da biografia e da obra do Belchior. É interessante. O Belchior, ele fez sucesso numa época, principalmente o sucesso que eu digo é quando a repercussão pública é bastante grande, assim, porque eu acho também que ele teve uma carreira bastante sólida, né? Mas entre 74 e 82, ele foi um artista de muita repercussão pública e chegou a vender 500 mil de cópias do disco Alucinação, né, na época, 76. E essa época, principalmente nos anos 70, antes da chegada das telenovelas, antes da Hollywood tropical, da Rede Globo ter se estabelecido, com essa oferta de astros e estrelas para as capas de revistas de celebridades, quem cumpria esse papel eram os astros da música. Então, Vanderlei Cardoso era o namoradinho do Brasil, sei lá, o Gerry Adriani era o bad boy, o Roberto Carlos era o rei da Jovem Guarda. Então, eles, se vocês pegarem as revistas do período, vocês vão notar que esses caras que estão nas capas, como símbolos da afetividade juvenil, né, chamarizes, sex symbols. E, em 76, quando o Belchior explodiu,
descobriram também que ele tinha um certo efeito, ele fazia um certo efeito no público feminino. Eu estou fazendo uma volta para chegar no ponto. Então, ele começou, as gravadoras, as grandes gravadoras que o contrataram, o Warner na época, né, a Polygram, queriam que ele exercesse esse papel, que ele exercesse esse poder de sedução como uma espécie de mito sexual, tal, sexy symbol. Ele resistiu um pouco, mas ele cedeu em algum momento, porque as coisas caminhavam mesmo para esse desembocadouro, assim. Ele tinha uma repercussão bacana no público. As garotas gostavam dele, faziam filas na porta do camarim para vê-lo e tal. Apesar ele falava que ele não se achava nem um pouco bonito, né? Mas o bigode dele virou um símbolo nacional. E aí, nessa época, o Belchior desenvolveu também uma abordagem de palco, né? Se você vê o Belchior no palco, é muito diferente, é um intelectual que dança e rebola e tal. Ele começou a virar um performer, como a gente diz lá na América, né? Os norte-americanos dizem. E assumiu um pouco esse papel, né? Mas, ao mesmo tempo, se você vê a lírica dele, a poesia, talvez das mais... o Belchior, ele não exerce a sedução, eu digo agora já como letrista, de uma forma impositiva. Ele quer que a mulher siga com ele, ao lado dele. Tem uma coisa que não é idílica, ele não idealiza a mulher, ele quer a mulher como companheira. Ele fala na música, né? Como é o verso? Você lembra do verso? A mulher companheira. Quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. Obrigado. A memória falha. E a mulher companheira, tenho falado a mulher companheira. A mulher companheira é a mulher do Belchior, que é diferente da mulher do Chico Buarque, que entende muito, mas ele se projeta num eu feminino. É um gênio nesse aspecto, né? Ele ganhou, tem teses sobre Chico Buarque como uma espécie de alter ego de uma mulher que ele também criou na cabeça dele. Até agora, recentemente, teve uma polêmica em torno de uma música nova dele, dizendo que ele foi machista na música. Que é uma coisa insólita em se tratando de Chico Buarque, que, para todas as mulheres, Chico Buarque é o que melhor projeta, um homem que se projeta na pele de uma mulher com muita facilidade. Essa é a estratégia do Chico, né? Qual que era o outro? É o Roberto. E o Roberto é o clichê ambulante, né? A mulher que tem que levar flores, abrir a porta do carro, dar flores para ela. Então, é o clichê da masculinidade, o clichê da feminilidade, que ele sabe manusear como ninguém. Não estou tirando os méritos do Roberto. Mas são 3 formas muito diferentes de tratar a mulher. E acho que a do Belchior, na minha opinião, tendo ouvido todos os discos dele, e até com bastante vezes, que é o que faz isso com talvez mais refinamento do ponto de vista masculino. O Dylan. Bom, Dylan, quem ouviu a Alucinação, é o disco mais famoso dele, e é o disco que eu já fiz listas desse tipo, a revista Rolling Stone às vezes liga para fazer quais são os 10 maiores discos da música brasileira. Obviamente, vai ter uns 3 dos Mutantes, na fase de Arnaldo, depois tem um monte. E aí sempre vai ter, pode pegar qualquer lista de qualquer crítico, vai ter Alucinação no meio. Alucinação é uma obra-prima. É da primeira à última música. Até a ordem das músicas eu acho perfeita. O que acontece? O que é Alucinação? Ele é um disco que tem um tempero de folk, de música folk, e que é deliberado, assim. Ele é uma espécie de... Foi ali que começou o apelido do Belchior de Dylan Caboclo. Ele mesmo brincava com isso, porque ele fez uma tradução daquele universo dylanesco para seu background de música nordestina, que é o que ele conhecia bem. A formação dele, de Cego Aderaldo, de Luiz Gonzaga, ele importou, fez um mix perfeito com Bob Dylan. Então, a Alucinação, se você ouvir
você vai ouvir ecos de Dylan ali. Aí você fala, mas foi só isso? Não, não era só isso. Ele tinha também um fascínio muito grande pelo Dylan, tanto que ele foi a todos os shows do Dylan, que o Dylan fez no Brasil, ele estava lá na plateia. Um deles incógnito, ele já estava meio desaparecido, e ele foi. Teve um jornalista de Fortaleza que encontrou com ele num show. Aí, em 1990, o Gilberto Gil estava escalado num festival no Morumbi, em São Paulo, no estádio do Morumbi, que era Hollywood Rock, um festival grande, que tinha o Dylan como uma das atrações. E o Dylan conhecia o Gil. E o Gil, sabendo dessa aproximação, desse fascínio do Belchior pelo Bob Dylan, convidou o Belchior para ir até o camarim do Bob Dylan. Então, tem um diálogo entre os dois que foi remontado com a ajuda de algumas pessoas. Talvez ele não seja impecável, mas ele do jeito que eu apurei ele, é lindo, porque é um encontro de dois grandes artistas. E o Belchior finalmente conhece o Bob Dylan, só que ele esquece de levar um disco. O Bob Dylan queria ouvir a música dele, queria saber por que ele era chamado de Dylan Caboclo, Dylan brasileiro, e ele esqueceu o disco. Então, ele não se perdoava por isso. Mas essa influência perpassa a música dele até o final, até os últimos momentos assim produtivos do Belchior. O Bob Dylan está presente, você vai encontrar não só referências diretas, né, como nas músicas, né, mas o próprio formato, né, aquela canção épica interminável de versos longos. Até que ponto o exílio do Belchior foi um autoexílio e a partir de que momento foi algo imposto porque eu já ouvi dizer que ele estava num certo ostracismo em relação à indústria musical também, e por isso ele quis dar um tempo. Mas, ao mesmo tempo, a personalidade dele parece ser de alguém também que vivia buscando alguma coisa diferente, né? Inclusive pintava, né? Queria saber até que ponto foi um autoexílio, até que ponto isso foi imposto. Boa pergunta. Eu acho assim, ele fazia, na época que ele desapareceu, ele fazia mais de 200 shows por ano. E todo lugar que ele ia era lotado. Eu sei que existe uma diferença entre um artista que lota o Credit Card Hall, o Citibank Hall, e um artista que enche uma casa com 200 pessoas. Mas para o princípio de turnês, para ele, não estava esgotado. Ele tinha público em todo lugar que ele ia. Outra coisa é que a questão da indústria também já estava, né, em 2007, já estava entrando em colapso a indústria musical. Então, a indústria musical que nós conhecíamos, ela já não era essa coisa toda. Não seria uma desilusão. Isso eu estou fazendo uma ilação, né, obviamente. Não seria desilusão com a indústria musical que o levaria a tal tipo de ruptura. Eu acredito que o Belchior realmente se desencantou com um monte de coisas. Isso pode ter origem não só... há explicações até psiquiátricas. Tem gente que tem uma explicação psiquiátrica para isso. Eu acho que não, porque se tivesse um grande colapso psiquiátrico, isso transpareceria de outras formas. E, nesses 10 anos, ele manteve encontros com pessoas, e, nesses encontros, demonstrava grande lucidez, não só analisando o que estava se passando no país, mas também em relação àquela circunstância ali. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ele falava muito dos poetas gaúchos, ele adorava Mário Quintana, que, aliás, ele conheceu pessoalmente. Ele falava muito da cultura gaúcha. É um cara muito atento, muito ligado. Quando você tem uma alienação psíquica ou psiquiátrica, você não tem essa lucidez. Você vai se distanciando das coisas assim. Quer dizer, eu não sou psiquiatra, estou falando do que eu acho. E outra coisa é que ele, por exemplo, no livro narra, por exemplo, é um episódio interessante, que quando, em 2014, 2015,
agora estou em dúvida. O Zé Cabaleiro, o maranhense, esteve em Santa Cruz do Sul para fazer um show numa feira agropecuária. E ele estava lá, chegou um emissário do Belchior. E essa pessoa falou para ele assim, ó, Zeca, o Belchior queria falar com você. Para você ter uma ideia, né? O Zeca é de uma geração diferente da do Belchior. Ele falou, mas o Belchior está vivendo aqui, mora aqui? Ele falou, mora. Ele quer falar com você. Ele falou assim, não, me dá o endereço que eu vou lá depois. Ele falou assim, não, eu venho te buscar. Ele não vai dar o endereço. Então, você vê que tem duas coisas aí. Ele não queria que soubesse onde estava. Nem uma pessoa que ele queria ver, ele queria que soubesse onde estava. A segunda coisa é que o Zeca foi para lá e levou uma garrafa de vinho, que era um dos grandes prazeres do Belchior, era o vinho. Levou-lhe uma garrafa de vinho e beberam a noite toda, beberam uma garrafa de vinho, conversaram sobre música. Belchior falou para eles do que estava ouvindo. Tinha ouvido um disco de tributo de jovens que tinham feito para ele. Então, nesse episódio, e tem outros, as pessoas narram outros episódios assim parecidos, você mostra que ele não tinha o distanciamento todo que lhe atribuíam. Ele estava atento, mas ele não queria participar. Eu acho que ele estava cansado. Cansado da sociedade do espetáculo, cansado da coisa de ser uma espécie de produto, ter se tornado uma espécie de produto, só querem que ele faça mais um disco, mais um show, mais um... Entendeu? É uma intuição, porque, na verdade, isso está dentro da cabeça dele. Nós nunca vamos saber. Agora, em relação à vontade própria, se ele estava lá de vontade própria, eu acredito que sim. Eu não tenho elementos, não tive elementos para apontar que ele pudesse estar sendo cerceado na sua liberdade de ir e vir, sabe? Atribuem muito à mulher dele, sempre atribuem à mulher deles, né? Yoko Ono sequestrou o John Lennon. A mulher sempre tem culpa, né? Courtney Love fez a cabeça do Kurt Cobain e destruiu ele. Tem a Yoko, tem mais. São dezenas de casos. Lucinha sequestrou Arnaldo. Esse é um caso que é cruel até. Então, você tem essas coisas. A mulher como um demônio e tal. Eu não acho que foi a Edna, mulher dele, que ela pode. É evidente que se você tem a sua mulher, vocês dois têm um pacto de relacionamento. Esse pacto de relacionamento implica em vocês terem pequenos acordos, inclusive ou grandes acordos, mas é entre vocês dois, entendeu? E se você cede, não quer dizer que ela está te obrigando a isso. Isso está dentro também de uma espécie de domínio territorial familiar, de unidade familiar, que também é parte do jogo social. Então, isso eu estou falando também como uma análise, né? Eu não sei. Mas eu acho que Edna ela não era mais forte que o Belchior. Pelo que eu conheço o Belchior, ele era um cara que tinha plena convicção do que fazia. Tinha pleno domínio das suas faculdades mentais, físicas e tudo. Ele não era o cara para ser dominado, a não ser que ele quisesse. E se ele quiser, e se ele estava querendo, estava valendo. Meu nome é Marcelo Borges, eu não sou parente do Afonso, não tem nenhuma. Eu não li ainda seu livro, mas já adquiri e o lerei, com certeza. Mas folheando aqui, eu pude reparar a discografia, porque eu desde a adolescência também, assim como você, admiro, acompanho o trabalho do Belchior. Eu tenho os discos oficiais, eu tenho todos, mais alguns ainda. E dentro desse mistério, não sei se você aborda sobre isso, foi colocado muito a questão de endividamento, e ele era um dos artistas, pelo menos aqui em Belo Horizonte, numa época em que grandes artistas, não era comum shows em Belo Horizonte, e Belchior era shows com ele, eu considero como um dos artistas de sua época que mais shows faziam por ano. Não vejo ligação com
problema financeiro, porque isso ele poderia resolver com shows, né? Porque ele era um artista que, pelo menos aqui em Belo Horizonte, ele ainda lotaria qualquer teatro. Eu acho que essa questão é importante também para entender mais ou menos o nível de ruptura que ele propôs para a sua própria vida, né? O Belchior, ele tinha bens, muitos bens. Ele tinha uma economia, finanças sólidas. Ele tinha bens em Campinas, em São Paulo, em Fortaleza, e sem tirar o próprio potencial de shows dele e tal. Outra coisa é o seguinte, existem histórias, uma delas quem conta é o Jorge Melo, que foi advogado dele e é compositor, autor de 29 canções junto com o Belchior. O Jorge conta a seguinte história, que ligaram para ele já não estava em contato direto com o Belchior, mas ligaram para ele procurar o Belchior para fazer propaganda, 1 minuto de propaganda para uma bebida. Eu acho que era um uísque, agora não me lembro ao certo. E ofereciam, sei lá, era uma pequena fábula. Já estava desaparecido há algum tempo, aquilo seria suficiente para quitar todas as dívidas e sobrava o dinheiro ainda para ficar uns meses na Europa. Ele recusou. Então, as pessoas falam, mas era um caloteiro, porque deu cano num hotel em Rivera, no Uruguai. Não bate, entendeu? Ele, na verdade, sabe quando o cara deixa para trás? Bom, deixou para trás os bens, deixou para trás os fãs, deixou para trás a família, deixou para trás, e foi para frente. Fazer o julgamento disso com esse princípio assim era um caloteiro, é um julgamento moral bastante raso, assim, não condiz. Sei lá, você tem artistas que Dalton Trevisan, escritor, vive lá em Curitiba. Você não vê o Dalton Trevisan porque ele não sai de casa. E, às vezes, ele sai escondido, disfarçado, e para numa confeitaria da Rua 15, que é uma das rotinas que ele mantém na vida. Mas por que o Dalton Trevisan faz isso? Percebe? Como é que eu vou julgar um cara que tem uma produção como a do Dalton Trevisan, um artista visionário e tal, com a mesma régua com que eu meço, entendeu? Os cartórios de ofícios ali, as coisas que são... Não dá. Eu acho que o Belchior, ele simplesmente rompeu com o mundo. Ele não rompeu com o mundo assim, tipo, por ser cruel. Né? Abandonou os filhos. Eu não sei, eu não consigo dizer isso porque não é razoável, não me parece. Embora eu acho que as pessoas têm todo o direito de fazer o julgamento que quiserem, porque é disso que é feito o mundo, né? Eu sou Cleudene Aragão, sou de Fortaleza. Fã número 1 do Belchior. Há controvérsias, mas pela origem eu acho que eu posso disputar esse título, né? Não, depois da morte do Belchior, eu descobri que eu não sou fã do Belchior, porque tem muito ainda para conhecer, não tinha esse direito de usar esse nome. Mas, enfim, em amor, fã número 1. E, na verdade, assim, o que eu queria... Primeiro um comentário, depois uma pergunta. Com relação à parte final, sem querer dar spoiler, claro, que eu li em 2 madrugadas. Então, vou até reler de novo, porque, como eu li com fome, passei por cima de muita coisa. Então, assim, com relação à parte final da vida do Belchior, eu tenho a impressão que nós nunca vamos saber a verdade, entre aspas, simplesmente porque ele não está aqui para contar para a gente, né? Certo. Mas a minha pergunta é nesse sentido. Você sente que o livro acabou para você ou você ainda está com a curiosidade? Porque não deu tempo, né? Uhum. Eu imagino que você, para a parte final, ia tentar entrevistá-lo, ia entrevistar as pessoas do entorno, né? Então, não deu tempo, até porque, né, tinha... completamente compreensível e tal. Mas você acha que o livro acabou para você ou você pretende ainda ir atrás dessas respostas, ou supostas respostas? Eu acho assim, essa é uma das coisas da biografia, né? Você fechou, reabrir, vou fazer uma edição ampliada. Seria um sonho fazer uma edição ampliada, porque todo lugar que eu vou, aparecem pessoas com histórias diferentes. Pessoas que tiveram contato com ele e que têm uma história para contar. Às vezes, para a maioria das pessoas,
aquela história é irrelevante, mas eu, como um autor do livro, eu falo, nossa, essa história seria fantástica dentro desse contexto aqui, entende? E aí há questionamentos novos que aparecem, mesmo o fato de que ele deixou uma obra que a gente não sabe onde está, e que ele, segundo a viúva, ele teria concluído a tradução da Divina Comédia, do Dante Alighieri. Então, só esse fato já justificaria abrir um capítulo, talvez novo, entendeu? Assim que ela publicasse essa tradução, ler a tradução, conversar, talvez, um dia, talvez, conversar com ela, porque ela não quis conversar com ninguém, aliás, mas é compreensível, no caso dela, que ela perdeu o marido, mas talvez uma abertura dela pode propiciar uma visão nova. Então, o livro ele tem esse caráter, ele foi feito dentro dessa circunstância. Belchior, ele ia ser publicado com Belchior vivo, né? Ele já estava pronto. Então, quando ele morre, parece que tem um ponto final, mas eu acho que o ponto final está longe de ser alcançado. Há muita história, há muitos, eu não digo mistérios, porque eu compreendo perfeitamente o Belchior. Assim, até se a gente vê uma das pichações mais famosas do Brasil, nesses últimos momentos aqui da vida, nossa vida brasileira, fora Temer, volta Belchior. Não sei se já viram isso, está em todo o país. Em todo lugar você vai no viaduto, está fora Temer, volta Belchior. Isso expressa, na minha opinião, tem uma leitura aí que é profunda, que é o seguinte: o que é o Belchior? O Belchior é a excelência, o Belchior é a honestidade, era o cara que produzia as coisas, tão honesto que ele rompeu com o mundo e foi embora. Então, Belchior volta à honestidade, volta a coisas genuínas, voltem as coisas genuínas. E fora Temer, fora as fraudes, fora a embromação, fora a empulhação, fora as coisas que nos empurram de um jeito antidemocrático, entendeu? Eu acho que a frase expressa isso, porque ela está junta, né? Ela não está separada. São dois desejos, obviamente, de jovens idealistas e tal, dois desejos que mostram uma encruzilhada do Brasil, né? Então, eu não sei qual era a questão onde eu estava no começo. Pois é, então, é isso. Acho que o Belchior representa muito esse desejo, assim. Por isso, inclusive, o fenômeno, né? Eu fui a Espírito Santo a semana passada, à Universidade Federal, e eu achei que ia ter pouca gente lá. Tinha 200 pessoas no gramado da universidade. E eu olhei assim, eram jovens, a maioria jovens. Falei, nossa, que fantástico isso, porque o interesse crescente pela obra dele. E isso também projeta ou esse livro ou um outro, quem sabe. Só sobre essa questão do Volta Belchior, até porque o nome do nosso bloco foi esse, como eu contei, ele ainda estava vivo na época, e a imprensa sempre questionava, mas é um movimento pela volta dele. Na época a gente dizia que nosso bloco defende o direito de desaparecer. Então, quando a gente falava Volta Belchior, não estava reivindicando a volta dele, até porque foi uma opção dele em adotar esse caminho, né, ou sair de todos os caminhos e ficar só no dele. Mas a gente sempre colocou isso porque foi uma opção dele, né, e quando a gente falava do Volta Belchior, mais no sentido aproveitar esse movimento que foi criado, como você falou, principalmente na internet, mas é muito para reverenciar as músicas dele, mostrar para as novas gerações, e a gente percebe aí pelo número de fãs que realmente ele conseguiu penetrar nas novas gerações, que como ele ficou desaparecido mais de 10 anos, é uma turma aí que nunca conviveu com ele, nunca assistiu show, nunca viu nenhuma apresentação, ou seja, que começou a entender de música, entender da vida depois já do desaparecimento, e que se ligaram à obra dele, principalmente pelas letras, né? JB, queria que você falasse dessa coisa multidisciplinar do Belchior, não é? Eu sabia, por exemplo, por amigos, que ele lia desesperadamente, era um leitor compulsivo. Por outro lado, fez artes plásticas, era um pintor também, né? Aliás, eu nem sei o que foi feito dos quadros dele, né? Esse grau de interesse dele
em outras áreas, sempre circulando, sempre em outras, essa multidisciplinaridade. Só emendando, então, para completar, como você fala de ser um leitor quanto mais, acho que é muito importante você falar um pouco da formação principal dele no período que ele ficou, né, no seminário, chegou a ser monge caputino, né? Então, que foi um período que ele ficou recluso. Eu queria que você falasse um pouco, porque realmente, depois que você acompanha a obra dele, foi um importante momento da formação dele, principalmente da erudição que o Belchior trouxe ao longo de toda a sua vida. Foi um período importante da formação. E você conta lá, inclusive, algumas obras das artes plásticas dele, né, de obras de pinturas que se perderam, né, depois você podia contar, num dos ateliês. Exato. Esse lado só para começar com a resposta do Afonso, o Belchior fazia a pintura para ele, depois de uma certa altura da carreira dele, passou a ser a atividade principal, inclusive. Ele pintava e deixou a música meio de lado, especialmente a partir Quando isso, mais ou menos? Mais ou menos 2002, 2000, por aí. Ele já fazia pintura desde os anos 70. Ele já pintava, mas era uma atividade acessória. Ele era o caricaturista ótimo também. E tem um álbum dele que eu invejei hoje, porque eu não tenho, mas Kerrison tem, que é o disco que ele fez para o Drummond. O álbum, né? Na verdade, é uma caixa. Essa caixa tem uma série de 32 retratos que ele fez do Drummond. Todos são retratos, uma coisa muito delicada de um artista para outro, assim, é uma coisa eu nunca vi nada parecido. E eu acho que os artistas mais interessantes da música fazem pintura e cantam também. Eu não estou aqui puxando o saco do Arnaldo Batista de novo, não, mas o Arnaldo sempre pintou também. Intensificou nos últimos tempos, certo? E o Tony Bennett faz isso também. Bob Dylan faz isso também, que também é uma coisa que aproxima ele do Belchior. Mas o lance a coisa multimídia, digamos assim, do Belchior é muito mais remota. Ele foi, de fato, ele estudou para ser frade capuchinho no seminário de Guaramiranga, uma cidade que fica elevada, uma Campos do Jordão dos cearenses. Lá em Guaramiranga, ele ficou 3 anos estudando para ser frade. Nesse período, além de ler os clássicos, porque os frades capuchinhos do Ceará era uma ordem que veio, os frades que vieram para instalar a ordem eram italianos. E esses italianos, obviamente, italiano é nacionalista, quase todos. E eles os livros que eles trouxeram eram, inclusive, Dante Alighieri, né? O Belchior se nutriu desse material, aprendeu um pouco de italiano, razoável. Eu sei porque quando ele foi para a Itália, ele foi fazer uma versão de Paralelas para o italiano, a convite da Gigliola Cinquetti, e ele trabalhou na versão, junto com agora não me lembro, o compositor que fez o Chico Buarque, o disco. Vou pular essa, porque eu estou com a memória ruim. Mas o lance é o seguinte: nesse período de mosteiro, ele aprendeu latim, ele praticava os cantos gregorianos, que ele adorava até o final da vida. Ele costumava cantar músicas no Natal para a família dele em São Paulo. Ele fazia cânticos em gregoriano, cantos gregorianos ali, aquelas cantigas gregorianas para a família dele no Natal. E além de tudo isso, além desse cabedal aí de informação, ele se voltou muito para João Cabral de Melo Neto. É uma das maiores influências da obra dele. E os concretistas. Agora, os concretistas, isso é impreciso para mim, como ele chegou aos concretistas, porque ele só foi conhecer os irmãos Campos, né, em São Paulo, que são os grandes papas do concretismo brasileiro, literário.
E ele já era concretista no primeiro disco dele, de 74. Em 74, Mote Glosa, se vocês pegarem o disco, são construções... as letras das músicas têm uma espacialidade dentro do encarte. É fascinante o encarte do Mote Glosa. E é o trabalho dele. Ele não teve um parceiro nisso. Ele que fez aquilo tudo. E quando ele canta, essas influências todas vão sendo trazidas para a música. Então, quando ele canta misericordiosissimamente, misericordioso. Então, você tem aí a tradição do canto gregoriano, dos frades, do canto religioso, você tem a construção formal, né, do concretismo, é uma coisa inacreditável. O primeiro disco dele é um dos meus preferidos, eu falo assim porque me entusiasma. Então, quando ele finalmente chega à pintura, é como se, ali naquele momento da pintura, ele já estava se relacionando com as vanguardas de São Paulo, já era amigo do Aguilar, José Roberto Aguilar, que é um artista performático, que criou a banda performática, lá você conhece ele, e um doido do bem. Todos esses caras ele frequentava em São Paulo. Então ele tinha essa curiosidade muito grande em torno de todas as linguagens. Ele trouxe muito disso para a música dele. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca se distanciou daquele objetivo inicial, que é aquela tradução do universo de João Cabral. Sabe? Que, para mim, é a coisa mais forte. Exposição, não chegou? De quadros? Fez exposição. Quando ele lançou o disco Autorretrato, ele fez exposições. As exposições costumavam ficar na antessala da casa de shows. Assim. Essa exposição esteve na Europa também, se não me engano, em Berlim, uma dessa exposição de quadros dele. Os quadros dele, ele tem diversas fases. Eu vi alguns quadros dele do começo da carreira que eram geométricos, e era um geometrismo muito decalcado de Volpe, daquela escola de São Paulo. Isso está na mão, parte disso está na mão de um galerista, que era amigo dele, o Tota, que teve uma galeria lá em Fortaleza. A galeria fechou, porque quem mantinha a galeria, basicamente, era o Belchior. E o Tota era o marchand dele. E é uma coisa de amigos, é uma coisa pequena. Mas o Tota tem quadros dele, até hoje. E os quadros que eu vi em fotos, eu não vi pessoalmente, eles me remetem a essa primeira influência dele, que vem da arte geométrica. Assim. Depois ele desenvolve outros estilos, assim, dentro da própria conceito dele de arte. Então, você acha que as coisas que ela tinha, que ela tem com ela dele, que eu acho que ainda tem, você acha que ela vai liberar, que ela vai dar alguma brecha do que tem com ele, se isso vai ajudar no prolongamento do livro, sei lá, alguma coisa assim? Eu sei que ela não falou muito com você, ela foi bem... ela falou pouco com ele, que eu fiquei sabendo, mas ela conversou com uma pessoa muito próxima a mim, que tem muita coisa que está guardado por aí, e se você acha que isso é possível futuramente. Eu acho que tem muita coisa ainda que vai aparecer. Inclusive, se isso vai explicar alguma coisa, né? Eu acho que eu acho que vocês já viram no YouTube, tem um vídeo de 2011, ele sendo acompanhado por um pianista gaúcho, que foi uma coisa, ele viajou até Santa Maria, se eu não me engano, e viu esse menino tocando, daí convidou, e eles gravaram em Rivera, gravaram 4 músicas juntos. É talvez o último registro assim de estúdio com alguma qualidade, não é um estúdio propriamente, é uma sala, né? Mas com alguma qualidade e tal, o pianista, ele voz e piano só. Ele, nesse momento, ele me parecia capaz de fazer qualquer coisa, assim, se ele quisesse gravar músicas. O importante, talvez, é delimitar o que é composição, o que é letra. Se ele deixou uma porção de letras inéditas, elas têm um valor, obviamente, mas elas não são canção.
elas não são música. Elas não têm e outra coisa, elas não têm a voz do Belchior. Talvez a coisa que as pessoas mais têm vontade de ouvir é a voz dele. Então, eu não acredito que ele tenha ido a um estúdio e gravado canções. Isso por causa daquela vídeo de 2011, ele não parecia que queria voltar ao formato das coisas que o caracterizaram. Ele parecia querer fugir daquilo, uma coisa recital, né? Aquele recitalzinho que ele fez. Fora isso, a questão da literatura, né? O Belchior, na verdade, não tem literatura, ele tinha uma tradução que ele estava em progresso. Se ele terminou, eu acho que seria fascinante, mas também não explica nada. Não, desculpa dizendo, também não acrescenta nada. Né? Não acrescenta nada e não explica muita coisa, né? Porque é uma coisa que ele já anunciava, quando ele estava lá nos Monges Capuchinhos, ele já falava em fazer uma tradução da Divina Comédia. Já tem um frade que falava que ele chegou lá dizendo isso. Então, ele acalentou esse sonho a vida inteira. Então, eu não acredito que o que ela tem seja revelador, embora seja precioso. Não estou desfazendo. É um material precioso, é o legado dele, mas não é revelador. Decididamente, eu não creio nisso. Tá aí, e agradecer, então, viu, Afonso, a oportunidade, a parceria, né? A gente trouxe aí em conjunto, graças ao projeto Sempre um Papo, né, com o patrocínio da CEMIG. Agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui também, de conhecer o JB, e agora ele faz o encerramento. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos. Obviamente, o Belchior é que exerce o fascínio, né, disso, mas o que eu queria dizer é o seguinte: o livro tá indo muito bem, é uma surpresa para mim, porque literatura no Brasil é uma coisa, né, é uma luta. Então, ele alcançou o Brasil inteiro, as pessoas estão lendo no Brasil inteiro. Eu estou fazendo esses lançamentos aqui em Belo Horizonte hoje, amanhã é Santos, num festival chamado Tarrafa Literária, que é uma espécie de flip lá de Santos, do Tarran. Na semana que vem eu estou em Fortaleza, no Dragão do Mar, junto com 2 parceiros muito importantes da obra do Belchior, não só parceiros da obra, parceiros da vida, que é o Fausto Nilo e o Roger, vão participar. E, no dia seguinte, eu viajo para Recife para lançar lá na Feira do Livro do Recife. Depois tem a Feira do Livro de Porto Alegre, e já tem convites de outras capitais também, Belém do Pará, provavelmente eu vou também. Então, é uma coisa que é bacana, eu agradeço muito pelo interesse de todo mundo e também pelo convite para vir a Belo Horizonte, porque aqui, não só como disse o Borges, ele viveu aqui um período, tem amigos aqui, deixou amores, paixões e canções. Como ele dizia, abraços e canções. Boa noite para todos, um prazer.